O propósito de uma obra como O Caminho Infinito é morrer para o velho homem e renascer do Espírito. Não renascer parcialmente, mas renascer totalmente, adquirindo uma consciência totalmente nova, uma mente totalmente nova, aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Com esta prática, a realização da plenitude dessa consciência de Cristo não pode ser alcançada em apenas um momento. Isso porque a consciência crística não é alcançada através da aquisição de conhecimento, nem mesmo adquirida por um conhecimento da verdade. Uma pessoa poderia saber toda a verdade que foi revelada em todas as filosofias e em todos os escritos místicos conhecidos pelo homem, e ainda assim não ter um único toque da consciência de Cristo. O vaso deve ser esvaziado de si mesmo. Não é qualquer grau de sabedoria humana ou qualquer grau de bondade humana que podemos alcançar que traz o Cristo. Na verdade, pode ser muito mais fácil para algum pecador obstinado a alcançar o Cristo do que para uma pessoa muito boa. O pecador, muitas vezes, está bem ciente de sua indignidade. Em sua atitude de ser um dos menores destes, e compreendendo sua própria inadequação, ele se esvazia tanto que está pronto para ser preenchido com o Cristo. Ao passo que, como regra, se uma pessoa está levando uma vida humana razoavelmente boa, é provável que ela tenha a ideia: eu sou bom, eu mereço esta bênção. Realmente trabalhei muito para isso e mereço. Mas não é assim. Tudo vem pela graça. E essa graça só pode vir na proporção em que a pessoa é esvaziada, de modo que não há nenhum eu para ser bom. Enquanto uma pessoa tem um traço de crença de que é boa, de que é merecedora ou digna, nesse grau ela está estabelecendo uma barreira para a entrada de Cristo. O Cristo não vem enquanto um vaso já está cheio de si e da bondade de um ser humano. O Cristo vem quando uma pessoa está tão vazia de si mesmo que renunciou não só ao mal, mas também ao bem, e assim se esvaziou completamente, para que, quando alguém lhe dissesse: como você é bom, como você é benevolente, quanto gentil você é, quanto amoroso você é, sua resposta seria totalmente automática: por que você me chama de bom? Você sabe muito bem que este é o Espírito de Deus operando através de mim. Nossa tentação particular chegou até nós? É tolice alguém reivindicar qualquer sabedoria, qualquer caridade, moralidade ou integridade, como se tais qualidades fossem de si mesmo. Na maioria dos casos, não é possível saber se uma pessoa teria tais qualidades se e quando surgisse a tentação a que ela é vulnerável. Pessoas diferentes sucumbem por tentações diferentes. Elas não cedem a qualquer tentação que se apresenta. Tem que ser aquela. Alguém disse que todo homem tem seu preço, e só é preciso descobrir qual é este preço. Há alguns anos, em um relatório médico amplamente divulgado, foi descoberto que a maioria das pessoas comete adultério pelo menos uma vez na vida. Isso pode não ser verdade para todos, mas, de acordo com as conclusões deste relatório, é verdade para muitas pessoas. Mesmo que não tenham sido tentadas dessa forma, a maioria das pessoas
não está em posição de dizer que não há forma de tentação que não pudesse, se viesse no momento certo, ser difícil de resistir. Não cabe a ninguém acreditar que sua bondade é sua. Se uma pessoa chegou a um ponto em que sabe que está absolutamente acima de qualquer possibilidade de ceder a qualquer tentação, então ela também deve saber que não é por causa de si mesma, mas por causa de algo maior do que ela que atua dentro dela. Descartando a velha consciência. Desde o momento em que abrimos um livro da verdade, independente da escola da verdade, e desde o momento em que começamos a ler, o velho começa a morrer e o renascimento do novo homem começou. A velha consciência começa a desaparecer e a nova consciência começa a aparecer. Vem tão gradualmente que a princípio não é perceptível. Por muito tempo, não poderíamos ver alguma mudança acontecendo, mas um dia alguém diz: "Oh, o tempo não está horrível? Você está fadado a pegar um resfriado agora." E nosso pensamento volta automaticamente com: "Por quê?" É uma evidência de que já temos um vislumbre de que o poder não está exteriorizado como um germe, como o tempo ou o clima. E nesse grau, a nova consciência nasce. De uma forma ou de outra, à medida em que uma aparência de erro se evidencia em nossa experiência, podemos dizer: "Não, isso não tem força", ou "Isso não é poder", ou então "Isso não tem jurisdição sobre mim." Essa é a nova consciência falando, não a velha, porque a velha consciência tinha medo de tudo, desde o mais ínfimo germe até a maior bomba. Mas, à medida em que a nova consciência se desenvolve, rejeitamos automaticamente toda sugestão de poder na forma ou efeito, ou como um poder separado de Deus. Um dia aparece uma pessoa má em nosso caminho e então percebemos: não, nenhum homem é mau. O mal é uma coisa impessoal. Todo homem é nascido de Deus. Essa afirmação vem de nossa nova consciência, não da velha, porque a velha estava sempre julgando, criticando e condenando. À medida que avançamos em nosso desenvolvimento da nova consciência, podemos mais tarde observar nosso progresso pelo grau em que não tememos mais nada no mundo exterior, e o grau em que não mais julgamos, não mais criticamos ou condenamos nada ou qualquer pessoa no mundo externo. Quanto tempo estamos dedicando à construção da nova consciência? Parte do processo de morrer diariamente e renascer é realmente o processo de levar as verdades espirituais à consciência. Cada vez que acrescentamos alguma verdade espiritual à nossa consciência, aumentamos a estatura do novo homem e diminuímos a do velho. Podemos ainda não ver nenhum efeito exteriormente, porque toda a experiência é cumulativa. Se, por um ano, nos dedicarmos 1 hora por dia à verdade, para ler, meditar e praticar, iremos encontrar no próximo ano alguma medida de maior harmonia ou menor desarmonia. Se dermos 4 horas por dia durante um ano, vamos encontrar em nosso segundo ano muito mais harmonia e muito menos discórdia. A quantidade de tempo e esforço que dedicamos à verdade determina o grau de harmonia que desfrutaremos no próximo ano. Da mesma forma, o tempo e o esforço que não dedicamos à verdade determinam
a quantidade de discórdia que pode ocorrer em nossa experiência no próximo ano. Estamos construindo nossa experiência todos os dias de nossa vida. Tudo que o homem semear, assim também ceifará. Como o homem semeia, mas quando? Quando ele semeia neste minuto. Agora é a hora. Não falemos sobre o passado. Não vamos falar sobre o futuro. Estamos interessados apenas em um tempo. E esse tempo é agora. E é agora que estamos construindo nosso amanhã, nossos próximos anos e todos os anos seguintes. Com o que está acontecendo em nossa consciência agora, estamos determinando o nosso futuro. Não adianta ninguém nos desejar um bom ano se não estivermos construindo este bom ano agora. Transferindo o poder do exterior para o interior. Séculos atrás, era ensinado que o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que significa semear na carne? Significa que se fizermos do nosso corpo o fim e o objetivo da existência, se dermos força à forma, se dermos força aos sentidos materiais, se confiarmos no bem material, estaremos semeando para a carne. Estamos semeando para o espírito apenas na medida em que estamos transferindo o poder do reino externo para o interno, no grau em que percebemos: não, minha consciência é o meu suprimento, minha consciência é a minha saúde, minha consciência é o meu bem. Por quê? Porque Deus plantou em nós o seu Filho, cuja missão é curar os enfermos, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos. Este Filho, este Cristo, está corporificado em cada indivíduo. Tenho comida para comer que vós não conheceis. Tenho este Cristo oculto, este maná escondido. Construindo a nova consciência pela permanência na palavra. Se permanecermos nesta verdade, daremos frutos abundantes, mas do contrário, seremos como o galho de uma árvore que é cortado, que murcha e morre. Quem então garantirá nosso progresso no caminho? Quem, senão nós mesmos? E como? Se permanecemos na palavra, se não estamos determinados a viver somente de pão, se não decidimos que nossas diversões serão todas de variedades externas. Isso não significa que não devemos desfrutar da música, do teatro, da arte, da literatura ou de outras formas inofensivas de prazer que recebemos. Significa apenas não viver exclusivamente por eles. Devemos viver pela palavra. E a palavra é o Cristo que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Devemos colocar nossa confiança nele e não fora, em uma conta bancária ou em nossa família, não fora, nos prazeres externos. Significa reservar algum período de cada dia para a percepção e realização de: o reino de Deus está dentro de mim. O Filho de Deus, o Cristo, habita em mim. E sua função é manifestar-se como harmonia e paz em todas as vias de minha experiência. Podemos ter alguns problemas, mesmo quando vivemos na palavra. Ainda não atingimos um grau tão alto da consciência de Cristo que evitemos todo o mesmerismo dos sentidos humanos. Mas pelo menos temos um remédio, pelo menos temos um antídoto,
algo a que podemos recorrer. Estamos construindo nossa consciência de Cristo ao permanecermos na palavra espiritual, mas também a estamos construindo quando nos tornamos partes dos 2 ou 3 reunidos em meu nome, quando nos tornamos o próprio nome e natureza desta palavra espiritual. Em tal jornada, alguém pode ter subido um grau mais alto do que os outros, e aqueles que estão em um grau acima elevam os outros à consciência superior. Nunca sabemos quem, nesse estado de consciência intensificada, está nos elevando ao seu nível. A vantagem de nos reunirmos com 1 ou 2 ou 3 ou mais reunidos nesse nome espiritual é que temos certeza de que estamos desenvolvendo um novo homem em nós. Na proporção em que o fazemos, o velho está morrendo. Se, quando uma pessoa não está mais estudando esta mensagem, algumas dessas palavras voltam à sua consciência e ela permite que elas tenham um lugar em sua consciência. Ela está adicionando ao trabalho que já foi feito, e nesse grau, o novo homem está aumentando nela, e o velho homem está diminuindo. Então, quando amanhã chegar, ela deve continuar a permanecer na verdade. Até que ponto rejeitamos as aparências? Até que ponto permitimos que a verdade espiritual ocupe nossa consciência, além da leitura que fazemos? Aqui devo introduzir uma palavra de cautela. Não é a leitura em si mesma que desenvolverá nossa consciência, mas o que fazemos com o que lemos. Podemos ler um capítulo inteiro de um livro inspirador, mas se passarmos por alguma forma de pecado, de doença ou falso apetite na rua, ou onde quer que possamos testemunhar isso, sem ministrar um tratamento a ele, estamos perdendo a oportunidade de desenvolver o novo homem em nós e assim deixar o velho morrer. Se aceitamos as aparências, o velho ainda vive em nós. Mas, se ao vermos o pecado, a doença, a carência ou o acidente, deixarmos essas palavras da verdade viverem em nós, então dizermos: não devo aceitar as aparências, devo aceitar a onipresença de Deus. Não apenas poderemos curar, elevar, reformar ou perdoar alguém, mas alguma parte do nosso velho homem morre no momento em que aplicamos uma verdade a uma situação específica. Essa verdade ganhou vida em nós, mas só poderia vir do novo homem. Não pode sair do velho homem, porque não há verdade no velho, nenhuma verdade nele mesmo. Ele não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. Todos conhecemos os pequenos aborrecimentos da vida familiar. A própria proximidade de viver com 2, 3 ou 4 seres humanos geram irritações. O velho vive em constante reclamação sobre isso, deixando-se influenciar pelas condições externas, respondendo a elas com censura e exasperação. Mas, na proporção em que uma palavra da verdade pode vir à nossa consciência e dizemos: ah, não, é aquele velho homem aparecendo de novo. Ah, não, há um Cristo habitando em mim e nele ou nela. Nesse grau, mostramos o novo homem que está se desenvolvendo em nós. Na proporção, então, como não reagimos mais às aparências, como elas são humanamente, nesse mesmo grau, podemos dizer quão rapidamente
Estamos morrendo para o velho homem e renascendo para o novo. Estamos hipnotizados pelas notícias? Os jornais, o rádio e a televisão nos dão as notícias do dia, e é possível determinar o grau de nosso progresso no caminho por nossa reação a essas notícias. Se tememos todas as más notícias, o velho homem está muito no comando de nós. Mas, se chegamos ao ponto de dizer: sim, essa é a cena humana, a mente carnal, mas, felizmente, eu sei que minha vida depende de Deus, que toda a vida real, depende de Deus e não do homem. Felizmente, sei que, em última análise, ninguém vai encontrar um sistema que nos torne a todos prósperos. Portanto, não tenho que temer o que esses homens estão dizendo. Minha prosperidade individual é a manifestação de meu próprio estado de consciência. Houve homens que se tornaram milionários em tempo de pânico, e houve homens milionários que perderam tudo o que tinham em tempos de alta. Os tempos não tornam uma pessoa rica ou pobre. É o que está acontecendo em sua consciência que a torna rica ou a torna pobre. Então, se estamos com medo do mercado comum ou se estamos com medo de algum novo governo, estamos reagindo. O homem velho em nós está trabalhando. Mas, se pudermos ouvir ou ler todas essas notícias e perceber, meu destino não depende do homem cujo fôlego está em suas narinas. Meu destino depende do grau de consciência de Deus que eu atingir. Então, o novo homem terá nascido em nós e estará se desenvolvendo. Por estes sinais, podemos ver que realmente estamos passando do estágio do velho para o estágio do novo homem, do estágio do homem natural, que não está sobre as leis de Deus, ao estágio daquele homem que tem o seu ser em Cristo e que está sob a lei de Deus. Estamos passando do estado humano para o estado espiritual de consciência, na proporção do nosso esforço, do tempo e da devoção que dedicamos aos nossos estudos, às nossas meditações e nossas práticas espirituais. Perdendo o conceito de Deus. Quando somos crianças indefesas, nossos pais e nossas igrejas apresentam conceitos de Deus para nós, que não temos como negar ou refutar. E por causa da autoridade investida em nossos pais e instituições, esses conceitos podem ser facilmente forçados a nós. Poucos são os que são capazes de superar seu condicionamento inicial a ponto de descartar os conceitos de Deus aos quais foram ensinados na infância. Poucos são os que conseguem por si mesmos começar a buscar a Deus. Uma geração passa seu conceito de Deus e verdade para a próxima geração. Então, vem a luta para superar esses primeiros conceitos. Quando uma pessoa descobre que o Deus que ela tem adorado não está fazendo nada por ela, o que o Deus verdadeiro faria. Se ela conhecesse esse Deus e pudesse fazer contato com ele. A humanidade falhou em encontrar Deus e tem adorado a ídolos. Tem adorado a imagens mentais em pensamento, de uma forma ou de outra. Aqui e ali, ao longo dos tempos, há homens que descobriram o único Deus.
e cada um deles revelou esse Deus aos seus seguidores, a seus discípulos, apóstolos e alunos. Quase sempre, entretanto, a visão do verdadeiro Deus foi perdida. O Mestre deu sua vida para que fosse revelado que Deus está no meio de nós, que seu nome é Eu, para que nunca mais procuremos Deus no céu, nem busquemos Deus nas montanhas sagradas, nem nos templos sagrados ou em livros sagrados, mas que percebamos que o lugar onde estamos é solo sagrado, porque eu estou aí. Eu, o Todo-Poderoso, estou no meio de ti e nunca te deixarei, nunca te desampararei. Tens fome? Não te preocupes com o pão do padeiro ou com a carne do açougueiro, pois tem no meio de ti o eu que eu sou. E eu sou a carne, eu sou o seu pão, o seu vinho e sua água. Se buscares este eu no meio de ti, porei uma mesa para ti no deserto. Servirei uma mesa diante de ti no deserto. Mais ninguém, nem amigos, nem parentes, nem banqueiros, servirei essa mesa diante de ti no deserto, se olhares para o eu que eu sou, no meio de ti. Depois de recebermos essa revelação, estamos livres. Estamos vivendo, nos movendo e tendo nosso ser em Deus, e Deus em nós. Não é de se admirar que muitos homens tenham sido perseguidos até a morte por revelarem ao povo aquilo que lhes dará sua liberdade eterna, de modo que, uma vez sabendo disso, nunca mais estarão em escravidão a qualquer homem ou sistemas de homens? Não há força e não há poder que possam resistir ao conhecimento de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando chegarmos a este eu dentro de nós, nenhuma algema será colocada em nossa alma, em nossa mente ou em nosso corpo. Mas isso é apenas quando aprendemos a conhecer Deus corretamente. Descarte o velho homem ao conhecer o eu. Assim como existiram muitos mundos e muitos deuses, você e eu individualmente fomos muitas pessoas. Mas, apesar das muitas máscaras que usamos, ainda somos cada um de nós. Duas pessoas e uma delas deve morrer. Um de nós deve ser afastado, e esse é nossa personalidade mortal. Aquela identidade que é um sentimento de separação de Deus, que não pode ser elevada e tornada espiritual. Um dos erros de todos os tempos foi acreditar que podemos tomar o homem natural, o ser humano, e torná-lo espiritual, e torná-lo filho de Deus. Isso nós não podemos fazer. A criatura que Paulo chamou de homem natural deve ser posta de lado. O homem da terra deve ser rejeitado. A mortalidade deve ser tirada de nós, para assim a imortalidade ser revelada. Para realizar esta morte do homem mortal, para que possamos renascer do Espírito, para que possamos ser elevados à estatura da humanidade em Cristo Jesus, devemos reconhecer o eu, este eu que está no centro de nosso ser, e perceber seu nome, perceber sua natureza e sua função.
Porque o Mestre diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Devemos reconhecer individualmente que houve este eu que nasceu, que está condenado a morrer. Este eu que às vezes foi um homem ou uma mulher muito bom, e às vezes não. Esta individualidade que é a própria mortalidade que existiu e que, em alguma extensão, ainda existe, e que estamos no processo de morrer diariamente. Mas também devemos reconhecer que existe um eu dentro de nós, no centro de nosso ser, que veio para que possamos ter a vida eterna. Eu estou contigo, sempre estive contigo, aguardando teu reconhecimento. Eu nunca te deixarei, descansa em mim. Coloca tua fé, tua esperança e confiança na verdade de que eu estou no meio de ti e que eu sou Deus. Aquieta-te e saiba que eu, no meio de ti, sou Deus e que nunca te deixarei. Sabe que eu sou seu pão, eu sou sua comida e sua água. Cessa de depender do homem cuja respiração está em suas narinas. Sabe que eu vivo em ti e tu vives em mim, pois somos um. E realmente eu sou tu. Eu sou a palavra que se torna carne como tu. Eu sou a palavra pela qual tu vives. Eu sou teu consolador. Eu sou teu curador. Eu vim para que possas ser curado, não até os 70 anos, mas para sempre. Pois eu sou sua vida eterna. Eu sou teu ser eterno. Eu sou o teu ser espiritual e imortal. Tal meditação revela que não somos este homem terrestre que pensamos ser. Não somos esse homem nascido de mulher, vivendo apenas por alguns dias. Somos a dependência de Deus, o infinito, o divino Criador de tudo o que existe. E Deus achou bom tudo o que Ele criou. As verdades armazenadas na consciência trazem a colheita. Um toque do Espírito na meditação pode nos elevar por um período de 1000 anos. E 1000 anos podem ser englobados em um segundo. Se essa meditação nos tocar da maneira certa, em um momento podemos morrer como Saulo de Tarso e renascer no minuto seguinte como Paulo. Muitos tiveram essa experiência. Muitos tiveram a experiência de morrer em um momento. Mas podemos ter certeza de que aqueles que morreram em um momento tiveram muita preparação antes de buscar a verdade. O ponto é, no entanto, que cada passo de preparação, cada passo de estudo das Escrituras, cada passo de prática metafísica em que neguemos a realidade do poder exterior e afirmemos o todo poder de nossa consciência, nos leva a um momento em que podemos avançar 1000 anos em nosso desenvolvimento espiritual. Até lá, não temos uma maneira real de saber o progresso que estamos fazendo. Essas verdades estão sendo incorporadas em nossa consciência. Elas estão sendo armazenadas. E até que algo se revele, e até que algo as revele, podemos nem mesmo perceber que elas estão lá. Isso me lembra o homem de certa igreja que veio a mim no primeiro ano de sua prática. Ele estava gravemente aleijado, com artrite, e teve uma bela cura em poucos meses.
Havia uma outra mulher na mesma igreja que também era aleijada pela artrite e queria muito ser curada. Ela era uma dessas queridas senhoras típicas de igreja. Eles a trouxeram ao meu escritório e comecei a falar com ela sobre sua identidade espiritual, garantindo-lhe que ela era filha de Deus. Ela quase arrancou minha cabeça. Eu sou um pobre verme do pó. Não posso estar apta a tocar a orla de seu manto. Não fale assim comigo, isso é pecado. Bem, eu disse, devo-lhe dizer a verdade. Isso não é verdade, eu sei o que sou. Este foi meu primeiro ano de prática e posso assegurar-lhes que estava ansioso para aproveitar todas as oportunidades para o trabalho de cura. Então eu disse, vou lhe dizer o que faremos. Não vamos mais falar a verdade. Vamos apenas fazer uma oração silenciosa. E foi bom, porque ela não teria que ouvir mais nada disso. Ela era levada ao meu escritório um dia por semana e nunca mais lhe falei da verdade. Teríamos apenas nosso tratamento silencioso. Um dia, no meio do inverno, quando ela estava saindo do prédio e passando por uma porta giratória, seu pé tocou um pedaço de gelo e ela foi cair no meio da rua. O porteiro, temendo uma ação judicial, correu para ajudá-la, mas ela disse, não me toque, não me toque, eu sou a filha de Deus. Ela me telefonou no dia seguinte, dizendo que sua artrite havia sumido e ela estava se sentindo muito bem, mas sentiu que havia cometido um grande pecado ao fazer aquela observação de que nunca mais voltaria ali outra vez. Uma vez que uma ideia toca nossa consciência, podemos não saber que ela está ali, mas surge alguma emergência e dela surge aquilo que estava latente dentro de nós. Com todas as nossas leituras, a verdade se aloja em nossa consciência, e isso nos transforma. Estamos sendo renovados interiormente, dia a dia, com cada pedacinho de verdade que levamos em nossa consciência. Está lá, crescendo de uma forma cumulativa, e gradualmente chega o momento em que podemos olhar para trás e ver partes de nós mesmos que agora estão mortas. Medindo o progresso. Às vezes, quando olho para trás, posso me ver sentado em uma sala jogando cartas, fumando charutos e bebendo, e penso, não poderia ser eu, deveria ser outra pessoa. E não poderia ter sido eu, porque eu não poderia fazer isso agora mais do que pular do telhado. Essa é a memória que estou guardando de alguém que conheci uma vez, e, felizmente, está morto e enterrado, e não tenho mais nada além de uma memória. Agora, há outras partes de mim também, para as quais posso olhar para trás e ver que estão mortas, sejam medos ou sejam dúvidas. Quando uma pessoa está vivendo com base na consciência humana, tudo neste mundo deve ser temido. Mas esse homem se foi, e é assim conosco. A menos que possamos olhar para 5, 7, 10 anos atrás, não poderemos conhecer as partes de nós que já morreram. Uma aluna que estava completando 90 anos viajou milhares de quilômetros para vir para nossa aula de 1962 no Havaí. Certo dia, conversando com ela, ela disse: "O que me envergonha são as pessoas que vêm até mim e dizem que sou tão maravilhosa para a minha idade. Mas não sou diferente do que era há 40 anos. E é claro que ela não era. Ela não tinha consciência do tempo nem da idade, e por isso parecia um milagre. Para outras pessoas que esperam que uma pessoa com 90 anos
esteja meio enterrada é um milagre. O chamado para nós é abandonarmos essa falsa identidade, esse homem natural, essa criatura, esse homem cujo fôlego está em suas narinas, para deixá-lo morrer, enquanto renascemos reconhecendo: eu, no meio de mim, é Deus, que me criou à sua própria imagem e semelhança. Toda a vida infinita e divina de Deus é a vida do meu ser individual. Eu tenho acesso ao eu que está dentro de mim, que é Deus, pois eu e o Pai somos um. Eu sou a expressão, a manifestação e a descendência do eu infinito e divino que eu sou. E este eu está para sempre no meio de mim, para que eu possa ter vida e para que eu possa tê-la em abundância. Na quietude e na confiança, a verdade nos será revelada a partir do centro do nosso ser. Onde mais podemos buscar a verdade se o reino de Deus está dentro de nós? Não precisamos aceitar a palavra de um homem, a palavra de uma mulher ou de um livro. Temos o direito divino de ir ao centro de nosso ser e fazermos a pergunta: Pai, quem sou eu? Pai, o que eu sou? Pai, com que propósito fui criado à tua imagem e semelhança? Sei que, como ser humano, não estou cumprindo nenhuma função divina. E sei que, como ser humano, meus dias estão contados. Eu perdi o caminho. Agora, Pai, revela-te a ti mesmo e a teu plano, teu nome e tua natureza, minha relação contigo e tua relação comigo. Se formos sinceros buscadores da verdade, toda a verdade deve, por fim, ser revelada a nós de dentro, pois todo homem deve ser ensinado por Deus. Nenhum professor que não nos revele que temos acesso a todo o reino de Deus, da verdade, da vida dentro de nós mesmos, e que não dependemos de nenhum homem, de nenhum professor e nenhum ensino, é digno do nome de professor. Dependemos apenas do eu que se expressa como nós. Aqueles que foram grandes reveladores da verdade ao longo de todas as eras sobreviveram no coração, alma e consciência da humanidade, porque cada um nos dirigiu ao reino dentro de nós, mostrando-nos a natureza plena e completa de nossa identidade, de nosso relacionamento com a infinitude. Existe um processo de morte, mas não é a morte do corpo ou a morte da mente ou da alma. É interiormente recusar-se a aceitar qualquer coisa sobre nós que não seja de nossa natureza espiritual. No começo é difícil. É difícil deixar de lado aquele velho homem que gosta de algumas pessoas e não gosta de outras, que gosta de algumas nações ou raças e não gosta de outras. É um processo difícil, até que cavamos fundo e descobrimos que, porque há apenas um Pai, somos irmãos e somos irmãs. O que criou uma sensação de separação foram as mentiras que nos contaram uns sobre os outros. Nosso destino e propósito divino. Devemos descartar aquele velho homem que acreditava que nasceu em um certo dia e tem apenas um certo número de anos para viver, mudando, decaindo e se enfraquecendo com o passar dos anos. Em vez disso, devemos vir à compreensão. Eu sou a vida eterna. Eu sou imortal.
Eu sou a descendência do ser espiritual, do Altíssimo, do infinito e divino. E a vida de Deus é a vida que é minha, pois somos um. Minha vida é eterna, minha vida é imortal, minha vida é infindável, minha vida é imutável. Assim, morremos para aquele velho homem que tem enfermidades e renascemos para o homem que realmente somos, o ser que realmente somos, o ser imortal, o ser divino, o ser espiritual. Com isso, vem o primeiro vislumbre de por que nascemos, de por que estamos na Terra e por que Deus nos enviou em expressão. Deixamos de pensar em nossa mãe e em nosso pai como nossos pais, e pensamos neles apenas como instrumentos pelos quais viemos à Terra. Vamos por trás e além deles com esta pergunta: quem me enviou? O que me enviou? E por quê? Mesmo reconhecendo nossos pais como os instrumentos pelos quais Deus nos enviou à Terra, sabemos que foi Deus quem nos enviou à Terra. Nossos pais foram apenas os instrumentos. Eles eram nossos zeladores. Eles receberam a responsabilidade de cuidar de nossa mente, cuidar do nosso corpo e de nossa alma, até que estivéssemos fora daqueles 2 anos no Egito, fortes o suficiente para nos mantermos em pé. Foi Deus quem nos enviou à Terra. Foi Deus quem nos enviou à existência, para o propósito dele próprio, para um propósito espiritual e divino. Qual é esse propósito? A Escritura nos diz claramente que fomos enviados aqui para mostrar a glória de Deus, assim como os céus declaram a glória de Deus e a terra mostra as obras de suas mãos. Da mesma forma, nós, a maior criação de Deus, glorificamos a Deus por estarmos vivos, não em nossa humanidade, entretanto, pois o céu sabe que, em nossa humanidade, não somos nada de que Deus possa se orgulhar, mas existe um eu de nós, existe um ser, existe uma identidade espiritual que tem por objetivo revelar a glória de Deus, não testificando por nossa grandeza, por nossa sabedoria, por nosso amor, por nossa benevolência, mas testificando apenas por Deus, se expressando por meio de nós, Deus se revelando na terra por meio de nós, para que possamos ser irmãos e irmãs, para que possamos desfrutar a vida e realizar alguma função espiritual na terra, assim como há uma função espiritual no céu. Não temos como saber qual é o nosso progresso. Só há uma coisa que podemos medir: nossa integridade. Podemos medir isso. Sabemos muito bem se estamos trapaceando no tempo, o esforço e devoção que dedicamos aos nossos estudos espirituais. Sabemos se estamos gastando muito tempo em uma direção que não temos o direito de seguir, enquanto deveríamos estar em nossos estudos espirituais, em nossas meditações e em nossas práticas espirituais. É claro que, toda vez que encaramos dessa forma, devemos reconhecer isso. Assim como estou semeando, assim colherei. Aquilo a que dou minha consciência neste minuto está determinando o que sairá de minha consciência na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano ou daqui a 10 anos. Então, se eu realmente quero morrer para a velha humanidade,
Mesmo que no momento não pareça haver nenhum fruto disso, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Notas de gabinete. Durante este mês de maio, eleve-se a consciência desta mensagem estudando diligentemente sua lição. Uma mensagem para ajudar seu progresso no caminho espiritual, para que você possa ser aquele novo homem com a experiência vivificante do renascimento. Mas um mero estudo desta mensagem não é suficiente. Com ela deve vir a prática dia a dia, momento a momento, de transferir o poder do reino do efeito para o reino interno, onde todo o poder pode ser encontrado. Sim, é preciso estar alerta, mas à luz deste objetivo, isso não vale a pena? Qual esforço será grande demais para obter isso?